Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui mais uma quinta-feira com a nossa live Palavra de Mulher. Quero desde já agradecer as pessoas que têm nos acompanhado semanalmente, Muitas pessoas têm nos acompanhado nas nossas lives, nas nossas conversas, Eu sempre digo a todas as pessoas que nós convidamos que não é uma palestra, mas é sempre uma roda de conversa, um diálogo, um bate-papo, Então, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Hoje nós vamos conversar sobre mais um tema extremamente importante, como os outros temas têm sido. Vamos conversar hoje sobre como manter a saúde das relações familiares, Então, esse tema de família é sempre um tema que nos chama a atenção e que nos exige um desdobramento extremamente importante no nosso dia a dia, Família, existem muitos conceitos sobre o que é família. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Josi Paiva, tá? Estamos aqui aguardando ela chegar na conversa conosco, mas a gente sabe que existem vários conceitos, de família e que, embora haja muitos conceitos, é importante a gente compreender que, independente de qual é o meu estilo ou o seu estilo de família, todas elas requerem atenção. Boa noite, Josi. Boa noite, tá me ouvindo bem, Estou Aniele? lhe ouvindo, estou lhe vendo bem. Seja bem-vinda. Ah, A obrigada. nossa live aqui tem um título que se chama Palavra de Mulher, tá? Uhum. Para a gente afirmar que tudo que a gente diz aqui enquanto mulher merece crédito e credibilidade, que a nossa Olha, palavra tem credibilidade. que legal. Seja bem-vinda, eu fico feliz, desde já agradeço a sua disponibilidade, Uhum. E eu tenho certeza que o amigo que temos em comum, que lhe trouxe até nós, é uma Ah, pessoa muito foi. valiosa, tanto para mim quanto para você. Inclusive, mando um beijo para Ah, sim. Alexandre Jerônimo, Alexandre. isso que é um querido. É E verdade. aí, enquanto você estava chegando, entrando, eu estava acolhendo as pessoas e lhe apresentando, falando um pouco de você, mas você Sim, também fica à vontade, tá? Você pode falar do seu trabalho, Eu sei que você trabalha com terapia familiar, sim. inclusive você é de uma linha de abordagem da psicoterapia que eu adoro, que é o psicodrama, não Ah, é é isso? verdade. Sou psicodramatista. Isso, então, assim, eu tenho uma admiração, já fiz uso Ah, em um período de psicoterapia que eu fiz, que e maravilha. é extremamente importante, assim, das abordagens que eu já utilizei e utilizo até hoje, que eu acho extremamente importante a gente ter essa conexão conosco mesmo a partir dessa ferramenta que é a psicoterapia, Sim. é um dos mais bonitos, E dos que mais também me trouxeram muitos resultados positivos. Então, fica à vontade, Josi, aqui você fala como quiser, que Uhum. quiser. Na nossa temática, hoje eu estava dizendo para as pessoas, é uma temática bem extensa, mas É. nós vamos Bem, pincelando, é E eu verdade. acho que tem algo que é importante a gente começar junto com a sua apresentação. Eu dizia para as pessoas que a gente escuta muitos conceitos sobre o que é família, Ah, é E aí eu acho verdade. que seria importante a gente ouvir na linha da psicologia qual o conceito de família e para a gente começar a nossa conversa. Fica à vontade, tá? Tá, joia. Desde já agradeço o convite, né? Como você disse, o nosso intermediário foi o Alexandre, né? Ele vejoso, olha, tem uma amiga que está fazendo umas lives bem legais, né? Durante esse período de quarentena.
E aí eu não, de verdade, eu não tinha acompanhado ainda a tua página. E aí eu vi, eu achei muito interessante teu projeto, né? Eu acho que é legal, inclusive para as famílias, né? Porque todo mundo vem de uma família, então todo mundo tem histórias, tem vida. Eu acho legal isso que você está trazendo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é legal. Como eu falei para você, até a gente estava conversando no WhatsApp, eu disse, Aniela, eu não fiz pauta, não fiz nada, porque é uma coisa assim, meio. O dia a dia, né? É tão rápido as coisas. Sim, já chegou o dia, faz uma semana que É verdade. você me fez o convite, mas de repente chegou assim, eu digo, vamos lá. Mas a ideia, assim, deixa eu só fazer Você começou a me apresentar realmente, sou psicóloga clínica e escolar, né? Tenho como especialidade o psicodrama na psicoterapia, aplico isso tanto na clínica, como na escola, como na vida, e trabalho realmente com famílias, com casais e individual, né? Porque na ênfase que eu dei na psicologia, a sistêmica familiar, ela me dá esse leque, onde eu posso trabalhar de verdade com as famílias e individual, porque todo mundo faz parte de um sistema, que já vamos começar a introduzir falando de família. Família é um sistema, né? Assim, se a gente for olhar assim, é uma instituição, né? É muito amplo esse conceito de família, porque cada autor, cada vertente vai dar um conceito, né? Eu não gosto mais, porque se a gente for olhar nos livros mais antigos, vai trazer sobre aquele conceito fechado, de que família constituído por um pai, uma mãe, aquela coisa, e a gente sabe que não é, né? A ideia hoje em dia, eu sempre falo assim, que é um conjunto de pessoas que divide afetos, vida e espaço, né? Se a gente for ao pé da letra, mesmo a gente vai falar sobre família nuclear e família de origem, que nuclear é aquilo que a gente vive dentro daquela casa, dentro daquele lar, né? É o teu núcleo. E de origem é de onde você veio. Então, assim, o conceito de família, eu até estava aqui minutos antes aqui, eu digo, deixa eu ver aqui um conceito mais assim formal para trazer para a galera, porque eu estou falando assim do que eu vivo, Tentar organizar as ideias. do que eu experiencio, mas assim, se fosse olhar, eu Sim. peguei um conceito do Antoni, que é bem legal, que ele diz assim, família é um conjunto de relações caracterizadas por influências recíprocas, direta, intensa e duradoura entre seus membros. Para mim é isso. Eu gosto dessa ideia, porque de verdade, essa relação que a gente tem direta com a pessoa, né, intensa todos os dias, dentro de um mesmo conjunto, é o que vai fazer esse conjunto, esse membro se caracterizar como família, né? A gente vê várias configurações, até as pessoas dizerem assim, mas fulano mora só com a avó. É família, é a família dessa pessoa. Fulano mora só. Eu chego até a dizer isso hoje em dia. Fulano só mora com um gato. Tá, é um membro, se a gente for olhar assim, considerando assim. Com Então, família, certeza. né? Família é uma coisa muito ampla, né? Desde que eu digo sempre essa ideia dos casais homoafetivos, por exemplo, né? Que eu acho fantástico, que veio ampliar essa ideia de família e sair daquele padrão, né? Fechadinho, pai, mãe. Então, assim, família é muito amplo. É aquilo que eu digo, é uma instituição, é um conjunto de pessoas que vai dividir dentro do mesmo ambiente, afetos, vida, né, dentro desse mesmo espaço. Eu gosto desse conceito para a gente iniciar. É verdade. Na verdade, quando você fala dessa diversidade, né, das famílias, eu me lembro muito de uma expressão que eu já ouvi, que fala justamente que hoje nós temos muitos arranjos familiares, né? Como você bem disse, a gente não tem mais como definir aquela família, como nós, dos movimentos sociais, costumamos dizer, heteropatriarcal, né? Olha, Mas existe realmente, assim, uma multiplicidade grande, uma diversidade grande, e como eu dizia no início para o pessoal, que todos esses conceitos de família, eles merecem atenção, né? sim. Merecem respeito de igual forma. Quando Uhum. a gente fala, eu
quis conversar sobre esse tema porque nesse período de pandemia, desde que se iniciou a pandemia, eu não sou psicóloga, mas eu escuto muitas assim conversas e até mesmo de dentro da minha casa, e nós fomos desafiados e desafiadas a conviver mais com Uhum. os nossos familiares, né? Com as pessoas que Sim. moram conosco. Muitos de nós e alguns de nós estávamos num ritmo de, muitas vezes, algumas vezes eu parei para pensar, eu passava muito mais horas fora de casa trabalhando do que dentro da minha casa. É Porque verdade. quando eu chegava para conviver, na verdade, era já ali, vamos dizer, 4 horinhas de convivência e depois tinha que se dormir. Sim. Então, assim, a gente começou a perceber, né, que algumas pessoas começam realmente, como a gente brinca, a bater cabeça, né? Olha, é A gente verdade. começa a perceber vamos dizer, vários comentários e várias pessoas, inclusive pedindo ajuda, porque os conflitos em Aparece. todas as faixas etárias, eles começam a aparecer, né? Perfeito, Então, perfeito. justamente a minha dúvida, né, e a minha reflexão também, eu queria ouvir de você o seu ponto de vista a Hum. respeito justamente disso. Nesses conflitos familiares, se a gente for olhar as faixas, cada faixa etária ali da convivência familiar, as crianças, né, os adolescentes, os adultos, os idosos também, Sim. o que nós poderíamos considerar de vivências, né, Hum. que podem provocar em nós, e aí nenhum de nós estamos, vamos Isentos, dizer né? assim, isentos justamente de Uhum. passar pela situação, mas o que pode justamente provocar em nós esse adoecimento emocional, essa inquietação mental, né? Eu queria ouvir de você um pouco. Sim, Olhando para sim. as faixas etárias, as crianças, né, nesse período de convivência Uhum. intensa com os pais, os adolescentes, os adultos que também tem aí, e eu boto os adultos, mas se a gente fosse ampliar, eu ia dizer os casais, né, ou Ou as pessoas que são solteiras e que moram sozinhas, porque mesmo morando sozinhas, elas também vivem seus conflitos. é verdade. Então, assim, mas a gente não vai ampliar muito, tá? Fica à vontade aí no que você quiser falar. Tá, tudo bem, porque é como você falou, né? Eu gostei que você tem bem, bem conhecimento, assim, de que é um tema muito amplo. Família, assim, é uma coisa muito ampla, então tem muita explicação. Mas vamos lá, vamos tentar. Quando eu fiquei pensando dentro do tema, né, do que é que a gente poderia falar, você sabe que em grupo de WhatsApp a gente roda muito, né? Piadas, essas coisas. E as pessoas, eu gosto dessa ideia, pelo menos tem uma coisa boa, assim, o brasileiro, ele vive de forma, num aperreio, vou falar bem paraibana, no aperreio, no sufoco, ele consegue fazer humor, não é verdade? E aí eu tava É olhando, eu verdade. recebi no WhatsApp uma coisa que eu achei que daria certo também a gente comentar aqui, né? Eu recebi uma piada que falava assim, piadas atuais para depois comentar da pandemia, né? E aí uma das coisas que me chamou a atenção, que fala de família, que foi assim, eu até anotei aqui. Alguém sabe se a segunda quarentena se repete com a mesma família ou podemos trocar? Olha a piada, né? Só pra gente ver a situação, né? Então, O drama. já parte dessa questão que você falou de dificuldade de conviver com quem está em casa, né? Porque se eu falo de trocar, o negócio não está muito bom, né? Essa é uma parte. Outra coisa que eu achei interessante foi assim: essas mulheres que pediam a Deus que o marido ficasse mais tempo em casa, como elas estão? Né? É verdade. Então, assim, vamos começar com humor para começar a entender, né? O adoecimento, a dificuldade de viver agora esse confinamento, essa condição de ter que ficar obrigatoriamente vivendo mais tempo em casa, traz a dificuldade partindo do individual, né? Eu sempre digo, para ser um bom par, eu tenho que ser um bom ímpar. Então, a primeira pergunta é: eu sou um bom ímpar? Eu gosto da minha companhia. Se eu fosse escolher, eu me namoraria, eu ficaria comigo, eu gosto dessa minha companhia. Então, essa é a primeira pergunta, Anela, que a gente precisa se fazer para começar a entender todas as outras questões de convivência, sabe? Então, assim, conviver primeiro comigo. Se eu consigo conviver comigo,
isso já é um facilitador para se conviver dentro dessa família. Tá? Independente de quantas pessoas moram, quais são as faixas etárias, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se eu sou uma boa companhia, quem eu sou, né? Se é legal essa convivência. Isso é uma coisa para se conhecer. Conhecendo o meu sistema, também vai ampliar o sistema que eu vivo, né? Que é minha família, que a gente está aqui falando. Então, assim, uma das coisas que tem acontecido muito, primeiro nessa condição de estar junto, né, na mesma casa, é que a gente não foi programado para isso. A gente não foi programado para compartilhar do meu dia a dia limpo, né? Porque eu tinha uma rotina, eu saía, tal, eu tinha alguma coisa para compartilhar, agora não tenho. Digamos assim, quem vive em quarentena total, vamos chamar assim, né? Quem está saindo porque está obrigado a trabalhar é uma outra coisa. Mas quem de verdade está obrigatoriamente dentro de casa, eu vou falar sobre o quê? Como é que é essa minha comunicação? A chave de tudo, eu sempre explico sobre a família em si, a grande dificuldade das famílias está em comunicação. O que pode provocar, Josi, adoecimento na família em todas as faixas etárias? Comunicação. É uma coisa que você vai ver que falta. Primeiro, como eu volto sempre, dificuldade de conviver consigo mesmo. Então, se eu não tenho, isso vai muito mais lá fundo, toda a construção tem a ver com minha família de origem, quem foram meus cuidadores, como é que é isso para que eu conviva nessa família hoje em dia. Então, essa é uma grande dificuldade, a comunicação. As pessoas elas têm dificuldade de falar de si mesmo ou de entender, e mais além, eu falo essa palavrinha-chave sempre, empatia, que é a famosa capacidade de se colocar no lugar do outro. Se eu sou capaz de me colocar no lugar do outro, da dor do outro, da faixa etária do outro, eu vou também conseguir compreender, me comunicar e conviver melhor. Então, o que provoca mais adoecimento nas pessoas é essa dificuldade de se comunicar. Não me conheço, tenho uma sobrecarga, e aí quem estiver mais perto de mim acaba levando às vezes, né? Então, é essa dificuldade que eu vejo assim em cada faixa etária. Então, vamos tentar organizar um pouquinho dessas faixas etárias. Criança, tem o que a gente escuta muito hoje em dia? Ah, esse menino no meu tempo, né? Então, vamos lá, vamos começar a organizar. Qual é o teu tempo? O que é o tempo, né? Bem, essa criança, ela demanda outra coisa, ela quer brincar, dependendo, tem energia. Tem várias questões que, da fase dela, se você não compreender e não tentar entender, ter uma comunicação que dê para conviver com essa fase, já é um problema, né? Então, adoece, sim, adoece a criança pela falta de compreensão, não sou compreendida. Tudo que eu queria às vezes é brincar, quero atenção. A gente está numa geração da tecnologia, né? Que chega já com tudo pronto, com tudo funcionando, né? Tudo nas mãos muito rápido. Então as pessoas não têm às vezes essa paciência. A tecnologia é outro tema que daria assim umas 3 lives para a gente falar, mas é verdade. que criança, né? Quem convive com criança, independente de qualquer coisa, precisa entender que ela tem uma fase diferente da sua e que ela tem uma energia diferente da sua e que ela tem necessidades diferentes da sua. Fato. Então, vai adoecer você se você não tem paciência, se você não faz essa compreensão, como também vai adoecer essa criança. Hoje o índice de depressão infantil é altíssimo. Porque, depressão em criança, como assim, né? Criança tem depressão? Tem sim, criança tem emoções, ela sente. E a não compreensão, a angústia, vai se transformar exatamente em uma depressão. Enfim, né? Inclusive desde muito cedo, né? Tem pessoas que acham que a criança é só, vamos dizer assim, é ser humano depois de 5, 7 anos. E eu trabalhei muito tempo com crianças de 1 ano e meio e 2 anos. E eu dizia para os pais, pai, mãe, a sua criança, o seu filho, a sua filha tem emoções, tem desejos, tem vontades. Não é uma boneca ou um boneco que você simplesmente vai ali manipulando e manuseando, né? É preciso a gente compreender as vontades, né? O perfil dessa criança, as características que vão se formando já da personalidade. Então, quando você fala dessa questão
da depressão nas crianças, inclusive da ansiedade também, né? Eu Oh, acredito que é algo que a gente muito também alta. detecta. Mas pode continuar, eu só lhe interrompi porque você falou e imediatamente eu lembrei dos pais que eu tive, dos meus Por alunos. favor, eu acho bom, né? Porque eu estava dizendo isso antes a você. Disse, olha, eu sou acostumada a conversar, bater papo, fazer palestra com os pais na escola, mas assim, esse negócio assim virtual eu acho meio estranho, sabe? É, Mas é um é pouco, verdade. é um pouco Mas isso que eu você estava. estava falando dessa questão da depressão, pode continuar. Então, é uma das coisas que adoece, né? Que eu tenho falado. Então, essa fase infantil, tem que entender que cada um tem uma fase, é diferente, né? Aí vem a fase adolescente, independente se você não lembra como foi a sua adolescência, né? Eu digo adolescência no Brasil, eu estou falando de uma questão de desenvolvimento, é uma faixa etária bem confusa para si mesmo, né? Você sai da fase infantil, onde você era mais dependente, onde os teus cuidadores eram teus super-heróis, tuas referências, e você sai agora para construir seus conceitos próprios, é complicado isso. E adolescente nem ele se entende às vezes. E aí, se não tiver também essa compreensão do outro, que ele precisa às vezes ficar no canto dele, que ele tem uma variação de humor, que ele tem as tribos deles para se encontrar, isso faz parte do próprio desenvolvimento, tá? Então, se também não, pode falar, Daniela. Você ia falar? Não, que ele tem, você falando dessa variação de humor, que ele tem, inclusive, essa necessidade de dormir horas e horas, que às vezes a gente não consegue entender. É do Pensa que está corpo. hibernando, né, como um urso, mas depois a gente precisa realmente ter uma compreensão de que faz parte desse processo deles de transição, né? E muitas Isso. vezes não é fácil. E nesse período, sobretudo, da pandemia, onde a gente vê que as exigências escolares mudaram, né? Sim. E com a mudança das exigências escolares online, a Oh, sobrecarga recaiu sobre os pais, né? E sim. muitas vezes eu tive uma live aqui falando sobre educação, que eu disse para o amigo que estava conversando comigo que a minha maior alegria hoje na minha família, antes todo mundo recorria ao seu pedagogo, aí todo mundo recorria, pergunta a tia Anne, chama a tia Anne, pede ajuda a tia Anne, e hoje a minha maior alegria é ver meus irmãos, né, meus primos, meus amigos, todo mundo assim, a minha esposa aqui em casa com a nossa filha quebrando a cabeça, porque É... não tem mais os professores, agora os pais estão Palmas para os assumindo. professores. Palmas, e agora justamente, eu até estava brincando, será que depois disso tudo vai aumentar, né, o salário dos professores? Porque os pais, muitos estão Oh. chamando de heróis. Mas Faz assim, parte. tudo isso para dizer que realmente nessa fase da adolescência é preciso a gente ter algumas compreensões, Sim. e eu vou fazer uma reflexão aqui, que esses dias foi até fonte de um debate grande dentro da minha família, Hum. porque em se falando de criança e de adolescente, eu queria também ouvir você a respeito disso. Às vezes a gente tem muito medo de pecar ou pelo excesso ou pela escassez, né? Uhum. E aí é muito complicado a gente ter realmente a medida de educar. E Uhum. eu falava muito aqui em casa para minha esposa que a gente precisa entender a diferença entre cuidar e superproteção, né? Oh, E às essa vezes medida eu que é tenho difícil, né? percebido, é dificílima, e eu dizia para ela, é uma linha muito tênue que a gente às vezes É. nem enxerga, né? Uhum. E nesse período é algo que eu também tenho ouvido e tenho visto, inclusive, né? Na Uhum. convivência de várias famílias, é justamente os pais, muitas vezes, na ânsia de não deixar os filhos com esse vazio, vamos dizer assim, né? Uhum. Escolar, da convivência social, acaba também pulando para esse extremo da superproteção, né? Exato. Então, Uma compensação às vezes. pronto, isso. Eu queria que você falasse um pouco aí dessa questão entre o cuidar e o super proteger, né? É uma fase, as duas fases, a criança e a adolescência. Eu costumo dizer assim, olha, mesmo eles estando em todo esse processo que todos nós estamos, que não está sendo fácil para ninguém, mas é preciso ter regras, é preciso ter Sim. rotina, né? É preciso fazer de conta, entre aspas, né? E Uhum. a rotina que nós vivíamos antes, e eu costumo dizer, desde os
da época que eu trabalhava com os bebês, porque eu tinha alunos que mamavam ainda, mas Oh! eu dizia para os pais, olha, seu filho precisa entender que ele vai viver num mundo cheio de regras, Oh! né? E é lógico que a gente tem que ensinar didaticamente com aquele jeitinho, mas as crianças precisam entender isso. E Sim. essa tem sido uma preocupação minha nesses dias, mediante muitos relatos que eu tenho ouvido, essa medida, né? De que realmente é preciso não deixar de ter os limites, não deixar de ter a rotina, não deixar de ter o tempo para cada coisa. Eu sempre dizia a meus alunos, e aí esses eram os maiorzinhos, eu dizia, olha, eu não proíbo ninguém de fazer nada. Agora a Uhum. gente precisa entender que tem um tempo para cada coisa. É A gente vai ter o verdade. tempo de conversar na sala, livremente, vai. Mas o tempo da tarefa é o tempo da tarefa, o tempo de É. brincar é o tempo de brincar. Então, assim, eu sempre trabalhei com minhas crianças nessa perspectiva. Mas pode falar. Ah, não, mas é Senão legal, eu fico né? falando também. A tua experiência com crianças, né, com a convivência pedagógica, traz essa fala que você traz com muita segurança e bem real, né? Todo pai, eu costumo dizer assim, Aniela, que quando eu estou com meus pais na escola, eu costumo dizer assim: quem é que quer errar com os filhos? Ninguém. Se tivesse um manual que dissesse todas as regras onde você vai acertar tudo com seus filhos, o cara era rico, né? Que você comprava e estava ali tudo certinho, né? Manual de como educar, né? Então, assim, existem vários livros, várias experiências, né? Mas o ser humano é único. Cada família se constrói diferente, cada um tem uma origem, né? Então, assim, a gente precisa do outro para fazer essa construção, essa mistura e construir nossos conceitos. É assim mesmo. Então, essa coisa da culpa, né? Eu falo muito isso, vai muito do que você faz, também traz quem você é, a construção que você tem de mãe, a referência que você tem, né? Todo mundo quer, eu tive uma mãe assim, que me deu. Tá, mas às vezes a gente pega inconscientemente repetindo algumas coisas. Tô errando, como é que. Né? Não queria fazer isso. Mas dada a consciência, eu sempre digo, dada a consciência, a gente pode mudar, a gente pode melhorar, a gente pode fazer, a gente sabe. Então, para diminuir a culpa, eu tenho que estar junto, me permitir conhecer esse outro ser, né? Porque tem muito isso, Verdade. Aniele, tem uma projeção, às vezes, das pessoas de o filho, eu quero que ele seja tal coisa, né? Eu quero que ele seja isso, eu quero que ele seja assim, eu quero que assim. Peraí, é legal que a gente entenda que filho é uma pessoa, não é um objeto. Então, partindo desse princípio, dessa compreensão, a gente pode começar a dosar que eu não tenho domínio sobre tudo, né? Tem uma questão genética, emocional, também tem o ambiental, que vai influenciar esse ser humano a ser tal coisa ou não, né? Depende desse sistema que ele convive, mas não é tudo. Tem umas questões da personalidade, são vários fatores que faz esse ser assim, e você não vai ter como ele ser perfeito, porque ele não é, ele não é uma coisa, ele não é um robô, ele é uma pessoa. Então, eu sempre digo, diminui a culpa quando você tem certeza que você está fazendo o melhor que você pode, como diz o Winnicott, não existe mãe perfeita, existe mãe suficientemente boa, né? Então, é o que dá. Se eu tenho certeza que eu convivi, que deu, que fiz, ok, é o que dá. Então, não tem o manual, porque se tivesse o manual, todo mundo ia querer comprar e acertar, tenho certeza. Pelo menos as mães de coração, as que, né? Só quem não É nasceu para ser verdade. mãe mesmo. Mas é É verdade. realmente isso. Foi bom você citar a questão da maternidade, inclusive foi algo que eu nem coloquei no nosso roteiro, mas é algo que mais à frente, porque a nossa conversa de hoje ela está abrindo para conversas posteriores que virão, e aí eu vou conversar com outras pessoas Uhum. especificamente sobre essas faixas etárias. É E ótimo. vamos dizer assim, um público, né? Que eu realmente tenho tido bastante atenção, e eu acho que requer muita atenção nesse período também, são as mães, né? Nelly, Sim, por que as mães esgotamento. e não os pais, né? Mas Uhum. porque os pais também, enfim, tem toda aquela carga já
culturalmente que nós recebemos enquanto mulheres, Sim. e um acúmulo gigantesco sobre realmente as mães. Quando você fala realmente dessa questão da culpa, eu acho extremamente importante nós, mulheres, mães, né, Uhum. todas vocês que estão conosco, nos acompanhando, Sim. termos realmente isso em mente. Eu estou sendo a mãe que eu consigo ser, né? Eu estou Isso. dando o melhor de mim para ser a mãe que eu consigo ser. E não Isso. carregar essa culpa, ainda quando muitas vezes os filhos, e sobretudo os mais crescidos, jogam isso na nossa cara, né? Que Imagina, é um né? direito que lhes assiste. Né? Tudo Mas, bem. assim, você falando isso, é somente nesse período. Você acha que existe somente a culpa, vamos dizer assim, que pode trazer essa sobrecarga, esse sobrepeso para as mães? Ou existem outros sentimentos também que, vamos dizer assim, que as incomoda, que nos incomoda, que faz com que muitas vezes a gente perca até muitas vezes a autoestima, né? Uhum. Enfim, eu queria que você falasse um pouco assim sobre as mães, né? Essa figura delas, eu acho que são pessoas, eu tenho assim visto em todas as esferas sociais que têm sido sobrecarregadas porque muitas e algumas trabalhando em home office e não é fácil trabalhar home Uhum. office Não é em casa, fácil. nem com criança e nem com gatos, independente do ser vivo com quem você está dentro de casa. Então, Uhum. com filhos, com realidade, até como nós duas conversávamos antes de conversar a live, você Uhum. teve o seu dia extremamente cansativo e nesse Uhum. momento está aqui. Eu hoje até subi em cima de casa para tirar goteira de casa, para retelhar a Aí, casa, já subi, porque aí nesse tá certo. período a gente não tem a quem recorrer, né? Então a gente tem que É. sair fazendo as coisas. Então, Uhum. assim, eu fico pensando, é uma sobrecarga que Sim, também me preocupa. Como as mães sairão dessa pandemia, hein, sim. Josi? Eu digo assim, foi dado à mulher esse dom divino, né, de ser mãe. Desculpe os meninos, mas porque só as mulheres são mais fortes para aguentar um tranco, né? Eu digo assim, os meninos aguentam umas coisas, as meninas aguentam outras, né? É Então, verdade, tudo dividido. eu até brinco desse. Meu marido tem uma gripe, ai, que tô doente, essas coisas, né? Mulher tem que parir, já sai no outro dia, faz não sei o quê. Então, É, já tem uma questão, eu vou ser mais ousada, né, nesse sentido, para dizer, acho que tem uma história antropológica, sociológica, que traz essa sobrecarga na mulher, de que ela tem que dar conta, que ela tem que, né? Então, assim, é sério isso. E ela acaba ela acaba correspondendo porque já está posto quando ela nasce, que ela vem para essa sociedade um tanto machista, né? Assim, que impõe que ela tem que dar conta. Então, ela vai dar conta porque ela já está nesse mundo para dar conta. Então, eu falo assim, eu prefiro apostar, tá, Nelly, que as mulheres elas vão saindo mais fortes. Inclusive as que souberem aproveitar, vai dizer assim, peraí, eu vou fazer outras coisas além de cuidar da casa, né? Eu acredito que se as mulheres bem pensarem, as que tiver, por isso que eu falo, é uma questão muito individual. Eu estando bem, vou também ficar bem com o meu sistema. E que eu sei que nem todo mundo reflete sobre si mesma, tá? Mas eu falo que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Tô confinada, é verdade. não programei isso, tô sufocada, mas eu tenho essa capacidade, porque eu falo isso dentro do psicodrama, né? Que criatividade, espontaneidade é saúde mental. Então, a minha capacidade de aproveitar as situações que se repetem com dificuldade para me recriar com resiliência, para me refazer, vai me fazer crescer um tanto. Então, as mulheres elas estão sufocadas porque já foi colocado para elas que elas têm que dar conta. Elas acreditam que têm que dar conta mesmo, né? Porém, independente se é mãe solteira, né? Que eu vou chamar, assim, não gosto nem desse termo, mas que cria seu filho numa condição sozinha. Se ela cria com um segundo companheiro, ou se cria com a sua companheira, ou se cria com
o seu esposo mesmo. Independente de, eu acredito que é esta mulher que tem que se colocar na posição de vamos dividir as tarefas. Não gosto dessa coisa de ajudar. Me ajuda. Não, me ajuda em quê? Se é nosso, então não tem É verdade. ajuda, né? É assim, é uma divisão de tarefas, né? E a Moisete, né? Moisete, conhecida sua, conhecida minha também de longas datas, ela Maravilhosa. coloca justamente essa frase: os papéis foram mal divididos pela Perfeito. sociedade. Perfeito. É isso aí que acontece, né? Então, como eu estava te falando, então, independente de, viu, Nelly, eu estava ouvindo você dizer que tem a sua companheira. Eu nem sei qual a idade da tua criança. Qual a idade da tua criança? A que mora conosco é uma adolescente de 13 anos. Eita, Mas nós já pronto. temos uma netinha de 1 ano e meio. Ah, nossa, tá, nem É parece, que, é muito inclusive, hoje está nova. dormindo aqui em casa conosco. Pois é. Então, veja só, se você manifesta, hoje tive um dia cansativo, o que que eu vou precisar? Vou precisar dividir o que eu faço comumente, eu divido com a minha companheira, né? Dizer a ela que ela faça algumas coisas, eu faço outro dia que ela estiver mais ocupada, eu tomo esse serviço. Então, eu acredito que esse equilíbrio, esse manejo vai fazendo a gente chegar lá, vai passando o E que isso tiver. parte da empatia, né, Josi? Parte da Parte da empatia, empatia. do Isso que eu colocar-se no falava lugar do outro. no início que eu estava te falando. Realmente, quando Tudo. você fala da comunicação e da empatia, ela permeia realmente todas as relações, né? É o que nós precisamos construir. Mas É, fica à vontade. Eu lhe atrapalhei com essa questão da maternidade, mas a gente estava saindo da adolescência. não, mas foi só para a gente fechar isso mesmo, tá? Então, a gente falava sobre esse adoecimento que pode provocar em cada fase nesse período, né? A gente falou um pouquinho da infância e da adolescência. Vamos falar assim, a fase adulta é bem complicada no sentido, porque é a época que a gente mais trabalha, né? Então, assim, fulano tem que estar trabalhando em casa. Tem, porque faz parte, vai ter que continuar o sustento, né? Então vai ter que trabalhar. Essa compreensão de que a pessoa tem que trabalhar também em casa é onde eu te falo, né? Tudo está na comunicação, tudo está na empatia. Então, entender que essa pessoa é adulta, ela está querendo crescer profissionalmente, ela às vezes já tem um filho, aí tem amigo, tem a mãe, às vezes, que já é mais idosa, e eu tenho que dar conta, porque, né, na nossa cultura a gente acaba cuidando dos mais velhos, então tem essa coisa. É uma sobrecarga grande nessa fase adulta, que eu tenho que dar conta de muita coisa e ninguém me compreende. Então, às vezes dá vontade, eu tenho até um meme, né, de uma pessoa jogando um papel para cima. Pá, vou jogar tudo para cima, não quero fazer mais nada. Depois, não, vou pegar tudo de novo, porque... Você falou isso, eu fiquei aqui com uma dúvida. Em se Sim. tratando de gênero, pela tua Uhum. experiência, Uhum. claro, você acredita que com essa sobrecarga, homens são mais propensos a tal adoecimento, mulheres são mais propensas a outro tipo de adoecimento com toda essa sobrecarga aí nessa fase adulta? Então, eu tenho. Isso varia muito, às vezes, de local, da cultura, tudinho. O que eu convivo hoje em dia, mais, assim, eu vejo que os homens têm uma coisa mais racional, então, às vezes, eles, quando não dão conta, entra mais em depressão, né? Porque tem uma coisa assim, os casais homoafetivos sempre tem uma coisa assim de eu não dou conta, eu tenho que dar conta, porque independente de gênero, mas tem uma raiz dentro de si que essa coisa parece que eu tenho que dar conta que eu falo. É uma questão social que a gente já vem para o mundo, a mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer isso, independente de. Então, eu vejo mais os homens adoecendo um pouco mais na depressão. Essa é a minha experiência, pode ser que no outro local tenha outro, tudo. E as mulheres ficam mais ansiosas. Eu vejo mais ansiedade, né? E vejo nos homens mais na depressão. Moisés coloca uma frase que eu li agora, viu, Moisés? Adorando sua participação, que fala dos homens são dependentes. Exatamente, né? Às vezes eu explico assim, que as pessoas, o homem machista, espera aí, vamos ver uma coisa. Todo homem nasceu de uma mulher, né? Ainda não vi falar de um homem que nasceu de outro homem. É Normalmente, verdade. né, olhando mais, hoje a gente já tem outra configuração, tudinho, mas na maioria, claro que vai surgir outros, daqui a alguns anos a gente vai ver, Biologicamente, biologicamente, homens nascem de mulheres. né? Então, né, não estou nem falando da adoção de coração, nada disso, mas eu digo assim, É, a ideia é que eu quero chegar é que
os homens são mais dependentes, pegando essa frase da Moisete, Da é que Moisés. assim, que os homens acabam sendo mais dependentes porque também não foram trabalhados para serem, como eu falo, dividir as tarefas, sabe? Cuidar igualmente das coisas, porque vem de uma E muitas mulher, vezes eu vou ser mais até direta do que você. Se sim. existem homens machistas, é porque foram ensinados por mulheres Então, era onde eu queria machistas, chegar. né? Você foi reta e direta. Minha cunhada agora há pouco colocou aí, ela tem 3 filhos homens, e ela disse que na casa dela os machos fazem de tudo, e realmente fazem mesmo, porque se não fizer, e Vai fazem pro desde pau. sempre, né? É, E a gente então é bem importante a gente entender isso, né? Que quem produz o machista, quem cria o machista, quem educa o machista, né? pois é, eu digo, meninas, não faz isso, né? E às vezes, Anélia, eu também não culpo, né, as mulheres assim, porque também já vem de um outro ensinamento, às vezes você repete no automático, fica repetindo no automático. Por isso que eu acho que é legal essa coisa de discutir, de conversar, de se permitir ver, né? Porque de verdade, às vezes você está só no automático, só está repetindo, né? Nem entende que Verdade. está, né, que tá fazendo isso. Então está construindo esses meninos que entregam os serviços e o cuidado dos filhos só às mulheres, né? Então é um pouco disso, É tá? verdade. Então acho, não sei se eu respondi tua pergunta, mas é sobre o adoecimento, eu Respondeu, vejo, respondeu sim. tá? A E, questão de gênero, respondeu. é, e ainda só para a gente fechar essa coisa do adoecimento, assim, cada faixa etária, o idoso, nossa, é uma questão cultural, né? Eu falo assim, no Oriente, o idoso ele é muito consultado, é muito respeitado, né? Assim, você precisa, você vai até um sábio, né, para saber o que vai fazer, você consulta as pessoas mais velhas com a sabedoria delas. Aqui, idoso, eu falo isso com as crianças na escola, né? Eu tenho um projeto na escola que eu trabalho com respeito, e aí eu tenho uma fase que eu fico só trabalhando idoso com as crianças. Eu digo, mas você dá ênfase a idosos, porque eu vou ser. E vai ser eles que vão estar na frente da política, de ser de quê, de tudo. Então, se eu não, né, se eu não fizer Verdade. consciência agora dessa fase idosa, e muitas crianças hoje convivem com seus avós, né? A gente tem uma cultura das crianças serem deixadas aos cuidados dos idosos. Então, elas precisam respeitar. E o que acontece muito o adoecimento dos idosos? Porque ninguém quer ouvir eles. Idoso tem história para contar. É só o que tem, né? Fora a doença, mas tem muita história. Então, e essas É histórias verdade. nos servem muito. Então, o que adoece o idoso? A solidão. De novo, volto. A falta de comunicação, porque ninguém quer conversar com ele. Ai, esse saco, Josi, ele repete muito. Repete, você não vai repetir? Eu quero contar muita história. Eu sempre digo, minha meta de vida é 100 anos, com qualidade de vida, que eu quero estar lá no Clube dos Idosos dançando, né? Então, assim, eu quero me comunicar. E aí eu vou ter aquelas idosinhas para conversar, eu espero, né? Para conversar, mas eu gostaria de ter os mais jovens para compartilhar o que eu vivi. Eu quero compartilhar. Então, o que acontece? As pessoas não têm compreensão, não querem ouvir, não quer ouvir. E a gente também está numa geração, né, só chamar a atenção para fechar isso, que é muito de tudo rápido. É tudo rápido, tudo rápido. Eu já estava olhando assim, 24 horas, botou o anúncio, e quando eu for olhar, assim, já sumiu o anúncio da live, porque é 24 horas. Então, se você perder uma coisa, o time acabou. Então, Passou. o idoso, ele não está nessa pegada. Então, quem nasce agora nessa geração, os jovens, adolescentes, tudinho, é uma coisa rápida. Né? Eu lembro que a gente escutava disco, eu tenho 40 anos, eu escutava o vinil e a gente tinha que escutar a faixa, porque se você ficasse trocando, arranhava a agulha, né? Então, Era, né? era. Então, você escutava música por música, assim, quando terminava o lado A, você virava para o lado B, né? E era aquela coisa. Então, idoso tem uma história, tem um tempo. Essa geração, ela está na música, gostei não, passa rápido. Toca de paixa, né? Então, assim, A playlist é imediata. né? Então é uma pegada diferente. Então, isso adoece muitos idosos pela falta de compreensão. E seria uma troca fantástica
da criança, eu gosto muito de fazer isso, quando eu tenho experiência a cada ano com as crianças, eu levo sempre numa casa de longa convivência de idosos, eu levo as crianças, eu faço uma gincana na escola e levo sempre numa instituição para a gente levar alguma coisa, fralda, a gente faz uma gincana, e eu levo e eu faço questão, passo uma tarde ou uma manhã conversando. E eu digo aos idosos, vocês podem contar história, podem cantar, e eles adoram receber assim, e as crianças ficam lá assim, né? Porque aí é outra estimulação. Então, o que é que eu quero dizer? É verdade. Adoece muito pela falta. Todas as fases no geral, estou só explicando um tiquinho de cada, mas todas as fases, elas precisam se comunicar. Se colocar no lugar do outro. Meu tempo é diferente do teu, você está numa fase diferente da minha, e se a gente fizer uma troca, eu digo, todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Às vezes é sua... todo mundo tem seus traumas, tem suas coisas, mas se você permitir que essa criança venha fora, a gente aproveita a coisa boa da criança. O que é a coisa boa da criança? É a alegria, é a espontaneidade. Então, se você deixar fluir isso, porque eu digo sempre às crianças, liga não, adulto é chato, né? Eu digo às crianças, quando às vezes estou atendendo, adulto é chato. Por que ele é chato? Porque ele faz de conta que brinca, ele não brinca, né? Ele faz de conta que brinca, ele não brinca. Mas quando você vê realmente um adulto brincando, você é um leso. Não! Ele está ali se colocando naquele momento de permissão, e é isso que a gente tem que trazer de cada fase. A alegria da criança, a ousadia do adolescente, a responsabilidade do idoso e a responsabilidade do adulto e a sabedoria do idoso. Se a gente conseguisse Sim. aproveitar cada fase dessa, bom, vai ter hora que eu tô cansada, não vai dar para brincar. Jô, você tá falando uma coisa muito perfeita. Não. Vai ter hora que a gente não consegue, tô cansada. Mas também se você construiu isso, as crianças também vão entender. Eu tava falando com uma amiga minha hoje, e ela dizendo assim, Josi, eu tô cansada, mas parece que os meninos já entenderam, porque ela sempre publica as tarefinhas que foi feito com... E eu acho ela uma mãe ótima. E aí ela disse, hoje tô cansada, não fiz nada, mas parece que os meninos me entenderam. Eu disse, entenderam. Entenderam porque você tá sempre junto, quando você tá também no dia difícil, eles também vão entender você. Então é essa troca. Adoece É quando não se verdade. comunica, quando não se coloca no lugar do outro. É por aí. Ei, Josi, Hum, olha, como eu disse, a gente passaria a noite toda aqui, né? né? Mas por incrível que pareça, já faz 50 minutos, viu, que a gente tá nessa conversa. Minha gente, pois a gente tem que ter cuidado, que Passa muito fecha, né? rápido. A live fecha, É, né? mas aí Nossa. eu quero que você faça suas considerações finais. Eu, de antemão, só tenho a lhe agradecer, né? Foi, assim, uma conversa maravilhosa. Uhum. Eu disse para as pessoas que, na verdade, essas lives é a minha necessidade de conversar sendo atendida, porque como eu não Legal. estou podendo conversar com ninguém, então, pelo menos uma vez na semana, toda quinta-feira, eu bato esse papo com pessoas amigas e com pessoas que eu estou construindo amizade, como é você, tá? Então, Que desde já bom. te agradeço de coração e fica à vontade para fazer suas considerações finais, o que você quiser aí dizer. É. Obrigada, Niele, obrigada pelo convite. É como eu te falei, né? Através do danado do Alexandre, a gente acabou chegando aqui, mas eu topei porque eu acho importante isso, esse espaço, né? E a tua fala é a fala de várias pessoas, né? O que você está dizendo aí, a necessidade de falar, é a necessidade de muita gente. Então, eu já elogio você pela empatia, né? Que você está tentando se colocar no lugar do outro e tentando trazer temas que traga conhecimento, traga uma troca com várias E que faixas fazem etárias. parte do nosso dia a dia, né? Sim, Você vê que sim. as pessoas interagem muito. Se a gente fosse parar para ler aqui as mensagens, a gente não falava, né? Eu nem dou Mas eu fico conta também. feliz. Aham. Mas é isso. Então, assim, eu recomendo sempre, se conheça, se coloque na posição de eu sou um ser diferente do outro, mas eu tenho essa capacidade de me colocar no lugar do outro. Peraí, deixa eu sair de mim, deixa eu ir para esse papel. Aí eu vou, agora eu não sou Josi, eu sou a Aniele. Sou a Aniele, sou ativista, eu vou, entro nesse papel, tento sentir como essa dor,
para poder. Aí eu saio, disse, ah, tá bom. Ela deve estar triste, ela dá. Então, o exercício é sempre se colocar no lugar do outro. E sempre eu digo, meu sistema estando bem, eu vou atingir todo o outro sistema, todas as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes em terapia as pessoas falam, ah, Josi, fulano mudou. Eu disse, tem certeza? Na verdade, foi você que mudou. Então, quando você muda, tudo muda. Então, é um pouco isso. Eu queria só, eu gosto muito de uma estudiosa, né, de família, da área de família, Virginia Satir, que ela diz uma frase que eu amo muito, né, e eu queria deixar essa mensagem para todo mundo, né, que fala assim, a família é a fábrica onde as pessoas são feitas. Curando a família, eu curo o mundo. Lindo, Né? muito linda a frase. E eu gosto dessa ideia. Eu acredito que o nosso núcleo, o nosso primeiro grupo, independente de como foi e tal, mas é o meu grupo de maior convivência, de onde eu trago muitas vivências, o que eu sou, dependendo de como eu estou. Esse grupo estando bem, eu vou para o mundo também levar a paz, a cura e o bem-estar para todo mundo. É por aí, né? Mas é isso, eu só digo a vocês, saiam melhor do que entraram nessa quarentena. Aproveitem a oportunidade. Verdade. Josi, gratidão de todo coração, muito obrigada, tá? Muita luz no seu caminho, muita paz. E quero agradecer de coração a todas as pessoas, os queridos e as queridas, amigos e amigas, familiares, conhecidos, tanto do meu Instagram quanto da Josi. E dizer que na próxima quinta-feira nós vamos nos encontrar novamente. Vamos dar continuidade a esse assunto das famílias, porque, como eu disse, ele é extenso. A Josi nos presenteou hoje com essas reflexões maravilhosas que vão nos ajudar. Na próxima semana nós vamos conversar com a psicopedagoga especificamente sobre a atenção para as crianças, Oh, né? E legal. aí depois a gente vai fazer com os idosos, também com a gerontóloga, depois a gente vai fazer com outra psicóloga com relação às mães, enfim. Que Aí não legal. falta assunto, não É falta assunto. verdade. Mas, de todo o coração, um beijo a todos vocês. Josi, muito obrigada. Vamos estar sempre em contato e conte conosco para o que precisar, tá bom? Tá bom. Até mais, todos e todas. Tchau, tchau, minha linda. Gratidão. Igual.